Graça e paz, amados. É um prazer estar mais uma vez com vocês para podermos compartilhar uma porção da palavra do Senhor nesse dia. Vamos ler em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 16. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do inimigo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis e exerçam diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Pai, nós te louvamos pela tua palavra nesse dia e queremos te agradecer e pedindo a tua ajuda para que nós possamos falar aquilo que convém ser falado neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos vendo o apóstolo Paulo deixando uma lista, uma série de qualificações dos líderes espirituais. Muitas vezes, quando nós precisamos, quando nós queremos fazer algo, que nós queremos concorrer a um concurso, a uma vaga de algum lugar, nós temos que ter algumas especializações. Algumas capacitações nos são exigidas. E a mesma coisa também para cuidar da igreja, da casa de Deus. Como ele começa, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar, desejar. Então, de acordo com o vocabulário grego, essa questão aqui do episcopado é como se fosse semelhante, o significado é superintendente, supervisor. Ora, então o episcopado é a supervisão para você ter esse cargo. E logo em seguida ele fala, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Bispo, presbítero e pastor são as mesmas palavras, têm o mesmo significado. Então, são esses que devem trazer as qualificações necessárias para o desenvolvimento da obra do Senhor, da igreja. É o que o apóstolo Paulo estava recomendando Timóteo. Quais são essas qualidades? Quais as qualidades os líderes de uma igreja precisam possuir? Paulo, ele dá logo uma lista aqui. Ele elenca várias qualidades que tem que haver na vida de um líder. A primeira, que se encontra no versículo 2, irrepreensível. Ser irrepreensível. Nós devemos sempre, quando procurarmos saber aqui
como ele está falando, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Eu estou pronto a me dedicar aos pontos em que preciso melhorar, pois podem manchar a minha integridade? Irrepreensível é ter uma integridade que não nos condenem dentro do nosso lar, no meio da nossa família e com os demais, os que estão lá fora, com a igreja. A nossa integridade ela tem que ser irrepreensível, ela não pode ter nenhuma mancha. A primeira qualidade que ele fala que é a qualificação. Nós precisamos, como servos do Senhor. E aí ele diz, o presbítero, o bispo, o pastor deve ser esposo de uma só mulher, saber governar a sua casa, direcionar as ordens dentro do seu lar, cuidar da educação dos seus filhos. E a nossa família, como líderes, precisa ser uma família que seja vista para os outros, pelos outros, de tal forma que eles possam ter exemplo em nós para servir o Senhor Jesus Cristo. As nossas ações, elas devem falar muito mais alto do que as nossas palavras. As nossas atitudes devem falar de uma maneira positiva, trazendo assim para todos aqueles que vão ver, que vão até a igreja, que vão ouvir a palavra de Deus, saber que ali são pessoas responsáveis, que estão cuidando da obra do Senhor, que estão fazendo com que as exigências que foram colocadas pelo apóstolo Paulo, elas sejam validadas em nossas vidas. E logo em seguida nós vemos ele também falando, no versículo 2, ainda no versículo 2 ele fala que ele tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e tem que estar pronto para ensinar. Não é qualquer um que vai chegando e vai ensinar sem conhecimento. Um bebê, ele não pode ensinar nem a ele mesmo, ele precisa aprender. Então, um recém-convertido, recém-chegado ao seio da igreja, ele precisa aprender primeiro, para depois ele poder participar, para trabalhar e ensinar. Ele precisa aprender. Ele precisa conhecer o Senhor Jesus. Ele precisa conhecer as leis. Ele precisa conhecer a palavra de Deus, os mandamentos, de tal forma para poder fazer com que o seu trabalho seja produtivo. E aí ele continua ainda falando, não dado ao vinho, nenhum bêbado, não é? Alcoólatra pode tomar parte para se tornar pastor, um bispo, o presbítero da igreja e ensinar, direcionar o rebanho de Deus. Não pode, não deve ter, não pode ser violento. Ele tem que ser cordato. O que é isso? Cortês. Que ele esteja de acordo com as pessoas, que ele possa ser uma pessoa cortês, educada, polida, para tratar com os demais. E ele fala, inimigo de contendas. Puxa vida, inimigo de contendas. Ele não pode ser aquele que vai propagar uma contenda. Se tem contenda, peleja entre uma família e outra, ele não deve ir atiçar fogo, ele tem que apagar, ele tem que ser um pacificador, assim como Jesus disse. Bem-aventurados pacificadores. Nós, muitas vezes, nos encontramos em dificuldades e nós precisamos apaziguar os ânimos. Temos que ser essa pessoa que vamos fugir das contendas. Não é dar tudo para estar no meio de uma contenda. Avarento. Toda avareza é pecado, não é? Que ele possa governar a sua própria casa, como nós falamos, criando seus filhos sob a disciplina. Não ser aquele que é o que se torna um carrasco para tratar os seus filhos
Mas os filhos têm que ser ensinados na disciplina e admoestação do Senhor, para que os filhos não se desviem, para que os filhos não venham a desanimar de seguir o próprio caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele fala também dos hospitaleiros, o bispo, o presbítero, o pastor, todos nós, o diácono, cada obreiro. Isso aqui interfere na vida de cada um. Mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou pastor, não sou bispo. Não, é para cada um de nós, porque você também faz parte do rebanho de Deus. Hospitaleiro, exercer a hospitalidade, cuidar daqueles que estão necessitando, sermos aptos para isso, revelar o espírito de afetividade, receptividade. Lembram de Abraão? Quando ele estava ali, quando o Senhor ia para destruir Sodoma e Gomorra, 3 anjos, os anjos do Senhor apareceram ali para Abraão, e ele, o que ele fez? Deixou eles passarem e ir embora sozinho lá, sem nada? Ele não, já foi logo, recebeu-os no caminho. Trouxe para a sombra da árvore, perto da sua tenda, pediu para que matasse bezerro, fizesse bolo, fizeram comida, e ali eles comeram junto com ele. Isso é ser hospitaleiro. Hospitalidade, ser receptivos. Nós precisamos dessa qualidade para o trabalho do reino do Senhor. E aí, em seguida, ele fala também aptos para ensinar. Como eu falei antes, nós não podemos colocar nenhum recém-convertido ou aquela pessoa que não tem nada, que não conhece nada da palavra para poder estar ensinando. Por quê? Quantas vezes tem pessoas que a gente acha que sabe da palavra e quando eles estão ali para ensinar, que eles vão levar uma palavra na igreja e a gente vê, opa, eita, isso aí eu não vi, isso não está na Bíblia. Se você conhece, você logo já sabe. Então, aquele que vai ministrar, ele precisa saber o que ele vai falar. Ele precisa saber de onde está vindo aquela palavra. Quem foi que escreveu, aonde ela está. E qual é o motivo? É necessário nós sabermos falar. Aptos, prontos, dedicados a cada dia a aprender. Nós não podemos, eu já sei tudo isso que a pastora está falando, o que o pastor está falando, o que o irmão está falando, eu já sei tudo isso. Ótimo, você sabe. Não fique só com aquilo que você sabe, mas procure cada dia aprender cada vez mais da santa e bendita palavra do Senhor. Essas são as qualidades. E logo em seguida ele ainda fala também. Ele fala para os obreiros, ele fala para os diáconos aqui. E aí ele fala que ele também tem que ser da mesma forma como o presbítero. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, cuidar da sua casa, saber governar a sua casa. Tudo isso são qualidades para todos nós, uma igreja santa, imaculada, a qual o Senhor Jesus vem buscar. E nós vemos aqui que ele fala, não dados ao vinho, para quê? Ter sobriedade, estar sempre sóbrio, atento, vigilante, de maneira que não podemos nos envergonhar daqueles que nos veem. Quantas pessoas que caem aí à vergonha, porque bebe um pouco mais além do normal e ele não sabe o que está fazendo. Por isso que ele fala, não seja dado ao vinho. Violentos, não sejam violentos. Nós precisamos ser, sim, controlados, moderados e guiados pelo Espírito Santo. Essas são as qualidades que o apóstolo ele está revelando. E aí, amados, ainda no versículo 5, ele diz, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É sério. Se você não sabe dirigir a sua casa, não sabe governar a sua casa, como você pode governar, cuidar da casa de Deus? Como você pode dirigir? Como nós poderemos encaminhar outros para servir a Cristo?
Nós, mulheres, nós temos o dom da palavra, nós temos a facilidade de fazermos amigas. Muitas vezes é muito difícil você ficar, eu não tenho uma amiga, não tenho uma pessoa, não converso com ninguém. Sempre nós conversamos. A pessoa que costura, alguém chega lá, tem uma plaquinha, costura-se, e logo ali surge o quê? A necessidade de conversas. Precisa cortar o cabelo, fazer a unha, fazer alguma coisa, você vai conversar, você não vai ficar muda. E sempre, sempre tem conversas e nós podemos dialogar e que nós não sejamos dadas a fofocas, a murmurações, a blasfêmias, a calúnias, mas que nós possamos levar sempre a palavra. Que nós possamos sempre levar a palavra, que nós possamos nos portar com o fino trato do Espírito Santo. Nós precisamos ser assim, usadas para Deus, usadas por Deus, para que a obra dele possa expandir, para que muitos possam ver através de nós como aquela mulher é diferente, como aquele homem é diferente. Olha como os filhos são daquela família. A coisa mais bonita é quando você ouve de alguém falar, elogiar os seus filhos. Ninguém gosta que seus filhos sejam maltratados. Para isso, precisamos governar bem as nossas casas. E ele fala bem isso aqui. E aí ele fala, e eu quero fazer essa pergunta para você. Será que não tenho permitido que minha liderança seja governada pelas pessoas que exercem poder? Quantos líderes estão deixando que a sua liderança eclesiástica, a liderança da igreja, seja liderada por outros que têm maior poder do que ele, maior influência? Nós não podemos misturar as coisas. Nós devemos fazer de acordo com a palavra, como nos convém. Mais adiante ainda, no versículo 5, no versículo 6, ele diz aí, não seja neófito. Neófito é o quê? Recém-nascido, não é? Do seio da igreja. Para não suceder que se ensoberbeça. A pessoa não sabe, mal sabe, aí ele começa a achar que já sabe alguma coisa e aí ele vai ficar soberbo porque ele foi dado uma oportunidade para ele fazer e ele pode fazer tudo errado. Ele precisa primeiro estar aprendendo para ele não incorrer na condenação do inimigo. No versículo 7 ele fala, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do inimigo. Assim, amados, as qualidades são as qualidades para os líderes, para aqueles que desejam trabalhar na igreja. Nossa, pastora, mas tem tudo isso? Sim. Ai, não, é muito difícil. Se você recusar, você tem que aspirar. Você deseja ser um professor de escola bíblica dominical? Você deseja ser um daqueles que vão tocar, que vai dirigir o culto? Ou seja, você deseja ser consagrado à diaconia da igreja para manter, para ministrar, para prestar socorro àqueles necessitados? Ai, não, isso aí é só para o pastor. Se você estiver fugindo da obra, o Senhor, Ele vai cobrar. Cada um de nós temos uma posição para fazermos dentro da igreja. Nós temos um dom, nós temos um talento dado pelo Senhor Deus para podermos exercer na sua obra. E assim, nós precisamos, cada um de nós, igreja de Deus, sermos inimigas de contendas. Não podemos ser avarentos. Nós temos que governar bem a nossa casa, como nós já falamos. E nós precisamos sempre estar praticando o conhecimento da palavra, mantendo o quê? Uma consolidação de aprendizagem. O estudo bíblico, o culto, precisamos estar sempre na escola bíblica dominical para aprender
para podermos fazer aquilo que a palavra de Deus deseja que nós façamos. Porque no início do versículo aqui do capítulo 3 diz: fiel é a palavra de Deus é fiel. Mas eu nunca fiz nenhum curso de capacitação. É necessário? Sim. Precisa de alguma capacitação? Vamos buscar no Senhor. Vamos capacitar, vamos ler. Se você precisa, se você deseja realmente fazer, vamos a trabalhar para o Senhor. Vamos aprendendo com o Senhor Jesus. Vamos direcionando as nossas vidas. Vamos ser experientes, vamos nos tornar experientes, não inexperientes. É esta a palavra de hoje para nós. Que nós possamos começar aqui falando como ele fala. E aí os últimos versículos, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 14: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é para a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ele fala que nós precisamos nos portar da maneira mais correta, porque nós não estamos servindo a qualquer um. Nós estamos servindo ao nosso Deus, o Deus criador de todo o universo, o Deus Senhor absoluto de todas as coisas nos céus e na terra. E ele fala, deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? É você e eu. Nós precisamos permanecer. Devemos proceder assim na casa de Deus. Porque é assim que nós precisamos viver. É dessa forma que nós precisamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Eu estou servindo. Eu estou fazendo isso porque a pastora pediu. Estou fazendo. Não. Se for para algum, não tem louvor nenhum. Você tem que fazer, você precisa fazer para o Senhor. Eu não faço para mim, eu faço para o Senhor. Você vai fazer para o Senhor. Servir a Deus. Vamos viver de modo íntegro, de modo maravilhoso, como Ele quer que nós possamos. Como Ele quer que nós possamos viver. E nós precisamos fazer isso. Nós podemos, nós conseguimos, porque o Senhor é fiel. Ele nos chamou para a boa obra e isso nós precisamos fazer. E aqui encerrando o versículo 16, ele diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi manifestado na carne? O Senhor Jesus Cristo. Foi justificado em espírito, o Senhor Jesus Cristo. Contemplado por anjos, o Senhor Jesus Cristo. Foi pregado entre os gentios, a palavra, o Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, crido no mundo e recebido na glória. Nesse versículo aqui, ele é muito maravilhoso, que ele fala, manifestado na carne, quando o Senhor Jesus Cristo veio, e o verbo se fez carne, e Jesus se tornou carne, humano como nós. Foi justificado em espírito, quando Maria recebeu a anunciação do Senhor Jesus Cristo. Quem foi que anunciou? Os anjos. E qual foi a forma? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Ele foi justificado em espírito. Contemplado por anjos, os anjos contemplaram o Senhor Jesus Cristo quando ele nasceu, o cântico que eles cantaram anunciando a boa nova do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Os anjos contemplaram o Senhor Jesus na tentação, lá no deserto. Após os 40 dias de jejum e oração, vieram os anjos e o serviram. E assim o Senhor Jesus foi pregado entre os gentios, a palavra do Senhor foi pregada entre os gentios, e ele é crido no mundo, e ele foi recebido na glória após a sua ressurreição. Nós precisamos trabalhar, para esse Senhor,
É para Ele que eu preciso aspirar e ter o desejo de ser cada dia mais melhor para levar a palavra do Senhor. Cada dia mais trazer a palavra do Senhor com amor para aqueles que estão para me ouvir. Eu preciso fazer. Eu preciso ter as qualidades de um obreiro aprovado. Não é um obreiro reprovado. Ninguém que trabalha gosta de ser chamado a atenção por um trabalho que não ficou muito bom. E eu também não quero ser chamada a atenção de ser reprovada na obra se eu não fizer um trabalho bem feito para o meu Senhor. Que essas palavras possam ficar com você, que você possa ouvir e você possa cuidar de ter esta palavra no seu coração. Afasta de você tudo aquilo que te impede de servir a Cristo e faça da melhor forma possível para agradar ao nosso Senhor Deus e Pai. Amém? Que Deus te abençoe rica e poderosamente e uma boa semana com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.